Bom dia a todos. Existe há um certo tempo que nós não conversamos. Eu resolvi preparar esse material, essa aula de sexologia, que deveria ser presencial. Infelizmente, com essa situação, a gente não pôde realizar essa aula. Acho que é um material importante, por isso resolvi preparar esse material, essa live, e espero que seja útil para vocês. Vamos lá? A intenção é que nós vamos falar de sexualidade, que é um casal que deve ter uma sexualidade durante toda a sua vida, independente da idade, e que, em função da vida, às vezes ocorrem alterações ou dificuldades com esse relacionamento. É o que a gente vai tentar conversar. Segundo a Agência Nacional de Saúde e Vida americana, uma pesquisa mostra que 33% das mulheres têm falta de interesse, 25% não têm orgasmo, 20% têm dificuldade de lubrificação e mais que 20% acham o sexo desagradável. Eu, pessoalmente, acho que no meu consultório, no dia a dia, esses números são maiores. Devemos levar em consideração que a expressão da sexualidade humana é variável entre sociedades, culturas e regiões. O que é normal para uma comunidade pode ser criminoso em outra. Essa é uma imagem de um bordel na Dinamarca em que animais faziam parte do cardápio. Para a gente conversar sobre sexualidade, vamos primeiro falar um pouquinho da resposta sexual feminina. A alteração nas mamas, que ocorre com a ereção dos mamilos e o tremor desses mamilos no momento do orgasmo. O clitóris, que sofre um aumento do diâmetro da glande e do corpo. Os grandes lábios, que têm edema e congestão. Os pequenos lábios, que aumentam de 2 a 3 vezes, muda a coloração para vermelho e tem contrações no momento do orgasmo. A vagina, que fica de uma cor roxa escura, tem um transsudato, lembrando que a lubrificação vaginal, a maior parte vem desse transsudato de plasma, que sai pelas paredes vaginais. Ocorre um alongamento e distensão, e tem contrações da vagina em seu terço inferior, em torno de 3 a 15, com intervalo de 0,8 segundos, no momento do orgasmo. No momento da excitação ultrascende, e no momento do orgasmo existem contrações uterinas, que alguns acham que se assemelham a contrações de parto. Outras respostas que podem vir na musculatura que sofre uma miotonia, uma secreção mucoide das glândulas de Bartolini, glândula de Skinner, um edema do colo, uma perda de controle do reto e uma taquicardia. Sexualidade deve ser considerado normal todo comportamento sexual que dá satisfação a ambos os parceiros e que não prejudique ninguém. Ou seja, não nos cabe julgar o tipo de relacionamento. Desde que eles estejam felizes, está bom. Lembrar que homem e mulher não pensam em sexo quando você tem fome, sono ou situações que ameaçam a integridade física. A presença ou ausência de doença orgânica ou emocional também pode afetar muito a sexualidade. As disfunções sexuais são um problema que afeta muitas mulheres, e entre elas se destacam a anorgasmia, o vaginismo, a dispareunia e a dor pélvica crônica, que está relacionada à anorgasmia, a vaginismo, a dispareunia, entre outras causas. Lembrando que o transtorno de desejo sexual hipoativo é a queixa mais frequente, ou seja, eu vejo isso direto no consultório, aquela paciente, depois dos 40 anos, acontece antes, mas depois dos 40 anos é muito frequente, ela chegar reclamando que baixou a libido, que está sem desejo, e que o marido, cheio de testosterona, está à procura e que ela não consegue acompanhá-lo. O que ela pode fazer em função disso? Deve-se lembrar que muitas vezes as queixas reportadas por uma paciente não é de fato o motivo que causa a disfunção sexual.
Essa anamnese deve ser mais profunda, deve entrar no relacionamento do casal. Achei isso aqui interessante, faz parte da libido, talvez alguns de vocês já tenham visto. Isso é só para ajudar a divertir. Vamos falar um pouquinho de dispareunia, que é aquela dor no ato sexual. Nós podemos ter dispareunia por penetração, que pode ser devido a uma vulvogenite, pode ser uma herpes genital, uma outra doença infecciosa, cicatriz ou fibrose de episiotomia, infecções urinárias tipo uretrite, atrofias vulvovaginais causadas por menopausa, hipoestrogenismo, radioterapia, traumas sexuais anteriores ou no ato, e alergias. É muito comum a gente ver reações alérgicas a espermicidas, às vezes o próprio látex do preservativo. Já tive uma paciente que resolveu descolorir ou colocar uma tinta de cabelo nos pelos pubianos e causou uma reação alérgica imensa que depois atrapalhou sua vida. E interessante que esse caso, ela fez isso para fazer uma novidade no dia do aniversário de casamento. E descoloriu, colocou os pelos vermelhos, alguma coisa assim, e deu uma encrenca danada. Dispareunia profunda, que pode vir por doença inflamatória pélvica, fibromialgias, cirurgias pélvicas anteriores que podem comprometer a região pélvica, né? Endometriose, que causam fibrose e também pode levar à dor, tumores pélvicos ou tumores genitais, incontinência urinária de esforço, que pode levar à dor, infecções do trato urinário também pode dar dispareunia profunda, e próprio trauma no ato. Já atendi pacientes com lesão de fundo de saco por um ato sexual, às vezes causado pelo pênis, às vezes causado por próteses ou objetos usados na relação. Existem fatores biológicos que predispõem à alteração sexual. Podemos pensar nos endócrinos, diabetes, que diminui a libido, alterações de tireoide, hiperprolactinemias, hipoandrogenismo, hipoestrogenismo, hipogonadismo. Podemos pensar em causas geniturinárias, né, as vulvovaginites, nós comentamos, cistites, ou alterações do assoalho pélvico, causas cardiovasculares, arteriosclerose, hipertensão arterial, infarto. Sabemos que muitas das medicações usadas para tratamento de hipertensão arterial levam a impotência no homem e leva à diminuição da libido na mulher. Né? E o próprio infarto, alterações cardiovasculares, pode levar a medo do ato, medo da taquicardia reflexa, em vez de ter um problema na relação. Causas neurológicas, epilepsia, esclerose, que podem interferir na libido. Causas cirúrgicas,
né? Pacientes que foram submetidos a uma ressecção retal, uma ovarectomia, uma mastectomia, que poderiam levar a isso. Eu tive um caso de uma paciente que fez mastectomia por um CA, e depois de recuperada, antes de colocar uma prótese reconstrutiva, o marido virou para ela e falou que não conseguia mais ter relação com ela, porque ele tinha perdido a tesão, porque ela não tinha mais peito. Causas medicamentosas, como o uso de antidepressivos, carbonato de lítio, neurolépticos, antihipertensivos, uso de corticoides, até a cimetidina pode interferir na libido. Fatores psicossociais como ansiedade, desordens afetivos no casal, como distimia, depressão, mania, pacientes que tiveram educação rígida ou uma educação sexual inadequada. Isso é proibido, isso não pode, isso pode, né? Apesar dos tempos modernos, isso ainda existe. Casos em que a paciente foi submetida a violência, abuso ou coerção numa relação anterior ou naquela própria relação. Traço de personalidade limítrofe, ele não decidiu ainda se ele é homo, se é hétero, que tipo de relacionamento que ele quer, ele não consegue se adequar a um relacionamento. Disfunção sexual do parceiro, a mulher, o parceiro tem uma impotência e que leva a um vaginismo, uma dificuldade de libido na mulher. Infidelidade de um ou de outro, que poderia levar, então, a uma inadequação e uma experiência sexual humilhante na mulher que vai prejudicar as relações futuras. Existem fatores que precipitam a situação, que aqueles fatores predisponentes já começaram a tornar esse relacionamento inadequado. Uma gravidez indesejada, um aborto anterior, um parto prematuro. Os casos de infertilidade, é muito comum a gente ver pacientes com infertilidade, aquela obrigação de ter um ato sexual, isso levar a uma disfunção. Problemas com o bebê, um neném que nasceu com alguma alteração, alguma malformação. Uma infecção sexualmente transmissível, que veio do parceiro, que ela mesma adquiriu de uma outra forma. O uso de drogas, que pode interferir alterando a libido. Vamos ao vaginismo. Vaginismo é uma situação em que a mulher tem uma dificuldade grande de ter penetração. A gente vê isso, ela relata, vocês acham que não tem, mas ainda existe, aquela mulher que acha que o pênis não cabe na vagina, que a vagina dela é muito pequena e que o pênis é muito grande. E a gente vai fazer um exame ginecológico e não consegue encostar nela. Então, ela, às vezes, mantém um relacionamento com o parceiro, ela é orgásmica, ela consegue chegar ao orgasmo de outras maneiras, com sexo oral, com manipulação de clitóris, de outras formas, a penetração não se consegue de maneira nenhuma. E isso precisa de terapia, é dos casos que conseguem um resultado muito bom com tratamento. A dessensibilização, às vezes a gente mesmo fazer em consultório. Eu já fiz isso utilizando primeiro cotonetes para colocar, depois colocando esses aplicadores vaginais, introduzindo lentamente, fazendo exercício, pedi ao marido para não tentar a penetração e às vezes começar a brincar com o aplicador vaginal de um creme e às vezes com um pouco de dedo, e depois de um certo tempo a penetração do aplicador fica mais fácil e o dedo fica mais fácil, e aí vai crescendo lentamente até que se consegue fazer a aplicação de alguma coisa, até que ela consegue ter uma relação sexual sem desconforto. É um tratamento mais lento, às vezes demorado, pode demorar alguns meses, mas o resultado é muito interessante. Devo lembrar que 30 a 70% das mulheres que utilizam principalmente fluoxetina e paroxetina têm disfunção sexual, principalmente baixa da libido. E as queixas mais frequentes são a diminuição da libido e de dificuldade orgásmica com essas mulheres. O que pode piorar a situação dessa mulher em relação à sua libido? Autoestima baixa,
uma imagem corporal ruim, ela não se vê bem no espelho, a qualidade do seu relacionamento está ruim, ela tem depressão por outros motivos, ou outras alterações do humor, e usa medicações somente ansiolíticos ou antidepressivos, como eu falei há pouco. Né? Paroxetina e a fluoxetina interferem muito nessa área. Lembrar que os contraceptivos com baixa concentração de estrogênios podem levar à dispareunia. Então, temos que lembrar que, às vezes, esses contraceptivos com 15 ou 20 de estrogênio pode deixar a vagina um pouco mais seca e, às vezes, atrapalhar o relacionamento. Então, quando falar de dispareunia, lembrar de olhar se está tendo uma lubrificação legal e lembrar de olhar que tipo de contraceptivo ela está utilizando. Não cabe a nós, ginecologistas, julgar os comportamentos sexuais de seus pacientes. Isso é muito importante, eu falei no início e estou voltando a falar. Se ela é homo, se é hétero, se gosta de fazer sexo grupal, se gosta de trocar de parceiro, não nos cabe julgar isso. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela era casada e gostava de fazer homenagem a trois, ou gostava de, ela viajava, o marido ficava, ela tinha uma experiência fora do casamento e voltava para casa e que o marido ficava excitado escutando a experiência dela com outro parceiro. Depois ele viajava, tinha experiência e voltava para contar. Quer dizer, são casos que não nos cabe entrar em detalhes ou fazer julgamentos. Nós temos que ter certeza que a coisa importante no relacionamento é o amor, é a intimidade. Isso tem que estar sempre presente, senão nós não vamos conseguir chegar a um bom termo nesse relacionamento. O amor é a coisa mais importante. Muito obrigado.